O jogo começa de maneira bem simples, mostrando a logo da Ubisoft, a mensagem clássica de que o jogo foi feito por uma equipe de diversas crenças e religiões, e a tela com a logo do jogo, que é a logo dos assassinos com o olho de Horus dentro, ou melhor, a logo dos ocultos. Explico isso mais pra frente. Tu aperta um botão para iniciar o jogo e uma tela te dando a opção de novo jogo, junto com Discovery Tour, opções, etc. aparece. Sobre o Discovery Tour eu vou falar mais pra frente. Tu aperta em novo jogo e uma seleção de save file aparece. Algo que eu achei maravilhoso, porque esse jogo tem UGI+. Só que todo o progresso nas missões, pontos de sincronização, etc. é perdido. E tendo a possibilidade de escolher save file, tu pode deixar um save com o teu progresso no jogo e o outro com NG+. Eu não sei o porquê deles terem removido isso no Odyssey. Tu seleciona um save file e depois a dificuldade do jogo. Logo após isso, uma pequena cutscene mostra o faraó Ptolomeu chegando na cidade de Siwa e junto com ele 2 caras mascarados. Depois mostra umas ceninhas de coisas que vão acontecer no game e corta para 1 ano depois na pirâmide curvada, onde o protagonista, Bayek de Siwa, está matando um dos mascarados, o Chek, a Garça. E é onde escutamos as vozes deles pela primeira vez. Sobre a dublagem eu vou falar mais pra frente. Um pequeno diálogo acontece e descobrimos que o Bayek é um Medjay e que ele está em busca de vingança por algo que aconteceu em Siwa. O que são Medjay? Segundo a Wikipedia, os Medjay, também conhecidos como maçóis, eram egípcios que habitavam a região norte do Sudão e passaram a fazer parte do exército egípcio com pequenos trabalhos. A primeira citação aos Medjay remonta ao Velho Reino. O Velho Reino é o período entre 2686 e 2181 a.C. Esta foi a época das construções da pirâmide. Lembrando que, antes de Cristo, a contagem dos anos era regressiva. No início do Novo Reino, período entre 1570 e 1544 a.C., os Medjay passaram a fazer parte da polícia egípcia, se tornando protetores do povo. O título de Medjay foi dado aos nativos egípcios do Novo Reino. Voltando a falar do jogo, após a cutscene do Bayek matando o mascarado, o jogo parte para um tutorial do novo sistema de combate do jogo. O sistema de combate do jogo é sensacional. Quem já jogou Dark Souls, mesma coisa, mas adaptado para se encaixar em Assassins, né? Mas não se preocupe, eu vou explicar. Nós podemos atacar com ataques fortes, que causam mais dano, mas são mais lentos, ataques fracos, que causam menos danos, mas são mais rápidos. Podemos nos esquivar dos ataques dos inimigos ou nos defender com um escudo. Possuímos também uma barra de adrenalina que nos permite fazer um ataque de avassalamento, que é como se fosse um especial. Cada arma possui um ataque de avassalamento diferente, que é dividido em 2 tipos. Um é um golpe, que causa bastante dano, e o outro é uma espécie de modo Berserker, onde o Bayek causa mais dano e fica imune ao impacto dos golpes dos inimigos. Devo dizer que eu adorei o sistema de combate deste jogo, ele deixa os combates mais estratégicos e graças a isso, nada mais de invadir uma guarnição cheia de soldados e matar todo mundo na porrada, ignorando completamente o stealth. Quer dizer, tu pode fazer isso, mas vai ter um pouquinho de trabalho. Após eu derrotar este inimigo do tutorial de combate, tu tem que fugir da pirâmide. É nesse momento que o jogo nos mostra como usar a tocha e o sistema de parkour do jogo, que diferente dos outros jogos da franquia, que o parkour era automático, neste aqui ele é semi-automático, pois tu precisa apertar várias vezes o botão de escalada. Após escapar da pirâmide, Bayek encontra um amigo dele, Hepzefa, lutando com alguns soldados. Tu luta com eles e o Hepzefa te leva até Siwa. É neste momento do jogo que recebemos a nossa primeira montaria, um camelo. Sobre as montarias existem 3, e diferente do Odyssey, elas têm diferenças bem grandes. A primeira, como eu já falei, é o camelo. Ele é lerdo pra caramba, mas fácil de controlar. O segundo é o cavalo. Ele já é um pouquinho mais rápido, mas pouca coisa mais difícil de controlar, é quase nada. E por último, as bigas. Estas são bem mais rápidas que os cavalos e os camelos, mas em compensação são bem chatinhas de controlar. Eu tenho mais uma coisa para falar sobre a velocidade das montarias, mas deixa para mais tarde. Chegando em Siwa, o Hepzefa diz pro Bayek qual é o seu próximo alvo. Medulimo. O Bayek vai para casa do Hepzefa e lá recebemos o arco, e logo depois um pequeno tutorial de stealth. Após isso, a gente fica livre para fazer as missões do jogo, só que não. Se vocês se lembrarem a análise do Assassin's Creed Odyssey, vão se lembrar que eu citei que o Origins foi o primeiro RPG da franquia principal. Pois é, por causa disso, ser um RPG, antes de matar o alvo e seguir para a história principal, precisamos coletar XP para upar de level. E vocês já sabem minha opinião sobre essa mecânica no Assassin's, né? Eu tenho mais uma coisa para falar sobre isso,
mas deixa pra depois. Matando o Medunemu, aparece aquela clássica cena de confissão dos jogos da franquia. No meio da confissão acontece um flashback. Neste flashback é nos mostrado o porquê do Bayek está caçando esses mascarados. Portanto, para quem não quer spoiler, pula para esse número. Para quem ficou, vamos lá. Esta é a época que o Bayek trabalhava como Medjay. Nos mostra um dia em que o Bayek estava ensinando seu filho Remo a caçar. Eles caçam um Ibex e vão em direção a Siwa. Quando o Remo diz que queria ser um Medjay, mas acha que não vai conseguir porque ele tem medo. Então o Bayek troca o caminho e eles vão até uma montanha, onde o Bayek tenta ensinar para o filho dele o salto da fé, para ele poder perder o medo. No meio disso, eles escutam um amigo do Remo, Chenzira, gritando. O Bayek diz pro Remo ir para casa que ele vai cuidar de tudo. Ele tenta lutar com os soldados que capturaram o Chenzira, mas toma uma surra e é capturado. Quando ele acorda, ele está em um templo em Siwa com alguns homens mascarados pedindo para ele, por livre e espontânea pressão, para ajudar a abrir a câmara no templo, que eles acreditavam que o Bayek, por ser o Medjay, saberia de alguma lenda que faria a maçã do Éden funcionar e abrir a câmara. Sobre a maçã do Éden eu falo nas futuras análises. Uma treta acontece lá e o filho do Bayek é morto. Após isso, voltamos para a cena da confissão. O Bayek mata o Medunemu com a maçã do Éden e resolve ir até Alexandria para reencontrar sua esposa Aya e matar o mascarado, que ele acreditava ser o último, a serpente. Que obviamente não era o último, né? Porque eles descobrem mais pra frente no jogo que a serpente não é uma pessoa, mas sim a Ordem dos Anciões, que é uma espécie de predecessores dos Templários. Mas, seguindo. E antes de continuar, eu queria fazer um adendo aqui. Eu tô falando maçã do Éden porque a gente já sabe o que ela é devido aos jogos anteriores da franquia, mas neste jogo aqui ela é chamada apenas de relíquia. Aya diz pro Bayek que, chegando em Alexandria, ele deveria se encontrar com ela na estátua de Serapis. Mas quando ele chega lá, ele é abordado pelo primo da Aya, Fanos. Ele diz que a Aya está escondida e dá a localização e esconderijo dela. Lá, ela nos dá a lâmina oculta, e uma curiosidade é que é a mesma lâmina oculta do Darius do Assassin's Creed Odyssey. E é aí que Assassin's Creed Origins começa de verdade. O jogo possui uma infinidade de coisas para se fazer além das missões principais. Para começar, as missões secundárias, que possuem uma mini história própria. Alguns personagens da história principal que a gente conhece nos dão missões secundárias. Existem as lutas contra deuses, que são legaisinhas, mas tu usa só o arco e quase nada do riquíssimo sistema de combate do jogo. Felizmente, no Odyssey, as lutas contra seres mitológicos é focada no combate corpo a corpo. Tem 2 arenas de combate, uma em Cyrene e outra em Crocodilópolis, e eu achei a arena deste jogo aqui bem melhor que a do Odyssey. Nesta arena, tu luta contra hordas de inimigos e depois contra um chefe. Diferente do Odyssey, as lutas aqui são divididas por, entre aspas, capítulos, onde no primeiro capítulo tu luta contra as hordas e no último contra um chefe. Chefe este que, depois de derrotado, tu escolhe se vai poupá-lo ou matá-lo. Também diferente do Odyssey, as lutas aqui são feitas com armas fornecidas pelo jogo, e não com as armas do jogador. Ainda sobre a arena tem um outro modo que é tipo um modo survival, onde tu luta com as tuas armas contra hordas infinitas de inimigos. Nos 2 modos tu ganha dinheiro ao concluí-los. O jogo também possui um hipódromo que te dá recompensas em dinheiro quando tu ganha uma corrida. Existem as estátuas de Ptolomeu que tu deve destruir, círculos de pedra que são puzzles que tu deve resolver, tumbas para explorar e encontrar inscrições do Velho Reino. Encontrando elas, tu ganha um ponto de habilidade para colocar nas árvores de upgrades do jogo. A árvore de upgrades é dividida em 3 tipos de habilidades: vidente, caçador e guerreiro. As habilidades de guerreiro, obviamente, melhoram o sistema de combate. As habilidades de caçador melhoram as habilidades do Bayek com o arco. E as habilidades de vidente são habilidades como melhorar fôlego, ser capaz de usar bomba de fumaça, ser capaz de comprar itens melhores e etc. Em determinado ponto da história, o Bayek mata um Phylactai e ele manda os seus Phylax matarem o Bayek. Eu não vou explicar o que é Phylactai, o que é Phylax, se tu quer saber, pesquisa. Estes Phylax são inimigos que andam pelo mapa e possuem as mesmas habilidades do Bayek. São lutas até legaisinhas que no Odyssey foram substituídos por aquele sistema horrível de mercenários. Existem as lutas contra elefantes de guerra, que são lutas realmente desafiadoras e divertidas. Nos tempos atuais, controlamos Layla Hassan, a mesma do Assassin's Creed Odyssey,
Só que nesse jogo aqui ela é uma funcionária da Abstergo que quer reconhecimento por seu trabalho. Ela construiu um Animus que permite acessar as memórias de qualquer um, mesmo que não seja ancestral dela. E explicando rapidamente o que é Abstergo e o que é Animus, a Abstergo se diz uma empresa que busca melhorar o desenvolvimento tecnológico da sociedade, mas na verdade são a versão moderna da Ordem dos Templários, que eu vou explicar quem são os Templários no próximo jogo já. E o Animus é uma máquina que permite às pessoas acessarem memórias de seus ancestrais. Tá aí a diferença do Animus da Layla. Como eu já disse antes, ele não tem essa limitação de ver só as memórias dos ancestrais. O jogo tem gráficos lindíssimos até hoje, os efeitos de iluminação do jogo, na minha opinião, são bem melhores que os do Odyssey. O fogo também é mais realista, sem falar que o jogo tem muitos detalhezinhos, como por exemplo, a areia nos pés do personagem desmorona quando ele anda. Às vezes, quando tu tá nadando, um cara de barco chega para te ajudar. Quando tu pisa em um escorpião, ele é esmagado. Se um corpo cai na água, dá pra ver os gases saindo do cadáver. Se o Bayek cai de muito alto, ele começa a mancar. À noite, alguns inimigos dormem e isto pode ser utilizado para facilitar o stealth. E outro detalhezinho legal é que tu pode tirar o capuz, o cabelo e a barba do Bayek a hora que quiser. E disto tudo, as únicas coisas que eu falei que foram pro Odyssey foi os lances de tu poder tirar o capuz a hora que tu quiser, os caras dormirem e o personagem jogável mancar. Outra coisa que eu achei bem melhor do que no Odyssey são as partículas de água do barquinho. E falando em barco, tem trechos do jogo em que nós controlamos um navio, no mesmo esquema do Assassin's Creed 3. E uma curiosidade é que na primeira vez que controlamos este navio, estamos navegando na costa de Terra, um lugar do mapa do Assassin's Creed Odyssey. No navio, nós podemos atacar com flechas de fogo, bolas de fogo e uma catapulta. Também podemos fazer uma espécie de contra-ataque, pressionando o botão de defesa no momento certo. É um movimento bem útil que facilita o combate contra os navios, e eu não entendi o porquê deles terem removido isso no Odyssey. Existem trechos do jogo em que nós controlamos a Aya, num esquema parecido com o do Assassin's Creed Revelations. Porém, esses trechos da Aya eu particularmente achei meio ruins. Isto porque ela não pode marcar os inimigos com a águia, que deixa o gameplay de stealth dela bem chatinho. Mas sobre isso mais pra frente. Voltando para as coisas que nós podemos fazer com o Bayek. Nós também podemos coletar materiais para melhorar o equipamento do Bayek, caçando, desmontando equipamentos, comprando nas lojas, ou em comboios que existem em todo o mapa, que a gente pode roubar. E falando em loja, o jogo possui loot box, algo que todo mundo ama, né? Eu lembro que quando eu joguei era um saco conseguir itens lendários dessa loot box. Não sei o que aconteceu, mas quando eu fui gravar para ilustrar isso, só veio itens lendários. Não sei se suavizaram um pouco isto, pelo que eu pesquisei, não. Possuímos os clássicos pontos de sincronização para escalar, só que neste jogo, além de servirem para fast travel, eles também servem para melhorar a percepção da Senu, a águia do Bayek, que serve para marcar os inimigos, e é bem mais poderosa que a águia do Odyssey, marcando mais inimigos e mais rápido. O ruim é que este é o único método de marcar os inimigos, diferente do Odyssey que dá para te marcar os inimigos segurando para cima. O jogo possui algumas missões de investigação. Nessas missões devemos ir até um local e examinar as pistas, enchendo uma barrinha de progresso na investigação. Para encontrar as pistas devemos usar um resquício da visão de hack antiga, chamada de Pulso Animus, que marca baús para saquear, itens de missão para coletar e as pistas da investigação. Assassin's Creed Odyssey tem duas DLCs, uma chamada de Os Ocultos e a outra de A Maldição dos Faraós. Mais uma vez, peço que pulem para esta parte aqui na tela, porque eu vou falar de um spoiler do final da campanha principal para falar do começo da DLC. No final do Assassin's Creed Origins, depois de ser traído pela Cleópatra, o Bayek e a Aya fundam a Irmandade dos Ocultos, uma irmandade que visa lutar pelo povo das sombras, que tem como símbolo a logo dos assassinos com um olho de Horus dentro, como eu já citei no começo do vídeo. A Aya vai para Roma e muda seu nome para Amunet, e o Bayek se torna o mentor da Irmandade de Mênfis. Uma curiosidade é que a Amunet apareceu primeiro no Assassin's Creed 2, lá, o segundo jogo da franquia. A DLC Os Ocultos se passa em alguns anos depois do final da campanha principal na Península do Sinai. Ela começa com o Bayek assassinando um romano, enquanto um cara cego canta sobre os peitos do ex-Medjay. Bayek vai até a sede dos Ocultos e lá encontra Tahria, uma personagem que a gente conhece nas missões secundárias do jogo.
e Gamilat, o líder dos rebeldes nabateus. Ela explica que 2 ocultos foram mortos em um massacre feito pelos romanos e que um romano chamado Rúfio é o líder deles. Só que este Rúfio está em Roma, então, para chamar a atenção dele, o Bayek tem a ideia de matar os seus generais que estão no Sinai. A DLC é legal, o mapa do Sinai tem um tamanho legal e as missões são divertidas. A história é boa e é nesta DLC que nós ficamos sabendo o porquê dos assassinos não poderem matar inocentes. Ela tem uma missão secundária que eu recomendo fazer, que é As Sombras do Escaravelho, que fala sobre um personagem que a gente conhece na campanha principal, quando tu concluir ela. O único ponto negativo desta DLC, na minha opinião, é que ela é relativamente curta. Tem só 3 tenentes para derrotar e as confissões dele, tudo que eles falam é a ordem é eterna, que não acrescenta muita coisa. Uma curiosidade é que tem um trecho em que o Gabelat fala sobre fragmentos de estrela, e esses fragmentos aparecem na próxima DLC. Então, vamos a ela. Mas antes eu tenho que lembrar que cada uma das DLCs tem uma missão de preparo, vamos chamar assim, que são missões que estão em vermelho no mapa do jogo, no mapa da campanha principal. A segunda DLC é a Maldição dos Faraós. Ela começa com o Bayek chegando em Tebas depois de receber uma mensagem da Amunet que uma relíquia apareceu em Tebas e que ele deveria achá-la para evitar o que aconteceu em Silá. Ele chega lá e é abordado por um cara ruivo chamado Sutek. Enquanto o cara tá lá enchendo o saco do Bayek, uma múmia aparece e começa a matar alguns guardas. O Bayek pergunta o que é aquilo e o Sutek responde que é a maldição dos faraós enquanto corre. Essa DLC ela seria equivalente ao Destino de Atlântida do Odyssey, pois nela também tem aquelas paradas surreal de entrar no mundo dos mortos e etc. Porém, esta aqui ela é bem melhor que a DLC do Destino de Atlântida, já que a gente possui 4 mundos dos mortos para explorar, e todos eles são fáceis de navegar e não possuem aquela mecânica ridícula de ficar enchendo barrinha para avançar na história principal. E as lutas contra as múmias são bem divertidas e desafiadoras. Uma dica que eu posso dar é para vocês irem para Aru para upar os equipamentos do Bayek, pois lá é muito fácil de conseguir metal e bronze. A DLC, ao meu ver, só tem 2 defeitos. Um deles é a história, que eu achei a história dela meio sem graça, e a outra eu vou deixar para falar quando eu for falar das coisas que eu não gostei, ou seja, agora. Assassin's Creed Origins não tem muitos defeitos, mas os que tem são bem notáveis. A primeira coisa que se pode considerar de média para ruim é a dublagem. Ela começa horrível, mais pra frente no jogo ela melhora e fica até legalzinha. Na DLC dos Ocultos ela é realmente boa, e na da Maldição dos Faraós ela é horrível. Destaque negativo para a dublagem da campanha principal para a voz do Chenzira. Escutem esta porcaria. Vem cá! Uma caverna de hienas! De verdade? Sim! Ah, vai em frente. Você vai adorar! Acho que tem 16 hienas! 16? Dá medo! O jogo tem uma dificuldade muito grande para se conseguir dinheiro. É claro que eles fizeram isso para tu não conseguir os itens pagos na loot box e se forçar a pagar com dinheiro real por eles. A dificuldade do jogo é ridícula de fácil, mesmo na dificuldade pesadelo. Mas eu entendo que eles fizeram isso para não afastar os fãs. Assassin's Creed nunca foi conhecido por ser o jogo mais difícil do mundo, né? Outra coisa que me incomoda é a velocidade das montarias, que é automática. Dentro da cidade, elas sempre vão ir devagar, e fora delas sempre vão ir rápido. E isso é muito irritante. Por que não deixaram o jogador escolher a velocidade que quer viajar, como em qualquer outro jogo de mundo aberto? O pior é que este defeito foi passado pro Odyssey. Existem emboscadas de bandidos por alguns lugares do mapa e são bem irritantes, principalmente quando tu tá indo até alguma missão principal e tá com pouca vida ou algo do tipo, e eles chegam pra te encher o saco. Os loadings são absurdos de demorados, mas pelo menos são bem menores que os do Odyssey. O campo de visão dos inimigos é inconsistente. Às vezes eles te enxergam a 1000 anos-luz de distância e às vezes tu esbarra neles e eles não te veem. Felizmente isso foi suavizado no Odyssey. Os NPCs aliados nesse jogo são bem irritantes. Tem vezes que tu faz um ataque de afassalamento e o NPC se mete na frente, tomando dano. Tem vezes que tu tá tentando fazer uma missão stealth e a porcaria do NPC fica entrando em conflito, atrapalhando tudo. E tem vezes que a inteligência artificial dos inimigos e aliados desliga. Outra coisa que me irritou é que o jogo crashou várias vezes durante a minha jogatina. Eu não perdia progresso, mas era irritante ter que
ficar toda hora reiniciando o jogo. Tinha vezes que o salto da fé não funcionava e o Bayek se jogava no chão e morria. Mas a coisa que mais me irritou, e foi um dos motivos para esse vídeo ter demorado tanto, foi a droga do sistema de level do jogo. Eu já falei na análise do Assassin's Creed Odyssey que eu não gosto do sistema de level no Assassin's. Mas lá no Odyssey só ficava pedrada de conseguir níveis lá pelo nível 15 ou 20 mais ou menos, eu não lembro. Mas aqui no Origins é um saco conseguir nível. Pra tu upar do nível 8 pro 9 é um sacrifício. É tão difícil ganhar levels que eu tinha zerado o jogo e a DLCs ocultos e resolvi que ia rejogar o jogo no New Game Mais para fazer só as missões principais e prestar mais atenção na história. Só que quando eu zerei o jogo e a DLC Os Ocultos, ainda tinha que fazer algumas missões secundárias na DLC A Maldição dos Faraós para ganhar nível para poder fazer as principais. E isto é ridículo, porque dificultaram tanto assim ganhar níveis. A trilha sonora é fraca, a única música que fica na cabeça é a da tela de título. O gameplay da Aya, como eu já disse, é meio chatinho, porém o que mais me incomodou é a luta final e a missão final do jogo, que são com ela. E não tem como melhorar o equipamento ou o nível da Aya, o que deixa a luta final meio injusta. E ela não marca os inimigos, se a missão final é stealth, e sem poder marcar os inimigos fica bem chatinha de se completar. Agora, antes de mostrar a conclusão e os bugs, eu tenho que mencionar duas coisas. Primeira, existe um easter egg no jogo, tem como conseguir umas armas de Final Fantasy, pelo menos eu acho, eu não conheço Final Fantasy, e um camelo fantasiado de Chocobo, que é um personagem que eu sei que existe no Final Fantasy, né, que é tipo umas galinhas gigantes lá. E segunda, existe um segundo modo de jogo chamado Discovery Tour, que é um modo onde tu escolhe um personagem para jogar e explora o Egito, recebendo pequenas aulas de história sobre os locais do mapa. Neste modo não existem inimigos e tu é imortal. Eu achei a ideia interessante, mas a maneira que foi executada eu achei meio chatinho, não fica tão divertido jogar assim. Concluindo este modo, tu ganha uma skin branca para Senu. Agora, vamos aos bugs. Não aconteceram muitos bugs irritantes comigo, foram mais bugs engraçados mesmo. Os únicos bugs irritantes foram os que eu já citei, do salto da fé, não funcionar e dos NPCs idiotas. Então solta aí a montagem com os bugs. Aqui, com o filho e a filha. A família inteira? Infelizmente, vejo que Teremon também pagou o preço pela audácia. Eu disse a ele que tanta rebeldia só poderia trazer dor e sofrimento. Tá achando que eu sou quem, mano? Tá achando que eu sou quem? Vou te enfiar na porrada, rapaz. Vem, vamos arredar pra tu não, hein? Toma! Vem, vou te transformar primeiro, rapaz. Vem, vem, toma! Eu não preciso de ninguém aqui, ó. Vou te enfiar na porrada, hein? Vou matar você! Esse cara não larga do meu pé, cara. Acorda! 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 Adivinhe qual é o bug? Eu duvido vocês adivinhar. Joel! O Tiririca! Tô me afogando, cara. Eu não sei nadar na terra. Eu preciso voltar pra água. Assassin's Creed Origins é um jogo excelente, com gráficos lindos, jogabilidade boa e uma história interessante. Como eu já disse antes, não tem muitos defeitos, mas os que tem são bem notáveis. É extremamente detalhado, muitas vezes eu tinha a impressão de estar jogando o sucessor do Odyssey e não o seu antecessor. As duas DLCs são divertidas e vale a pena jogar. Este foi o jogo que fez a franquia Assassin's Creed ressurgir das cinzas, já que seus últimos jogos não foram muito bem recebidos. E eu recomendo este jogo para todo fã da franquia. Mas agora devemos nos preparar, pois o trem que vai nos levar para Londres já está chegando. Nos vemos lá.